Bom dia, quarto ano! Chegou então a sexta-feira, mas não se esqueça de que amanhã é sábado letivo, tá bom? Então, por enquanto, tudo normal. Bom, então vamos fazer a semana 1 de História. E vamos continuar aprofundando alguns assuntos que trabalhamos na apostila anterior, né? Havíamos visto sobre os povos nômades, até que eles começaram a se tornar grupos sedentários, começaram a se fixar depois que descobriram as técnicas da agricultura. E eu vou ler o texto rapidamente com vocês e vou deixar um vídeo aqui explicativo, tá bom? Do texto mais fácil. Então vamos lá. Surgiram povoados, aldeias e cidades. Com a descoberta da agricultura, da pecuária e a fixação de alguns povos em determinadas localidades por períodos mais longos, uma nova transformação começou a ocorrer em algumas regiões do mundo. Aos poucos foram surgindo povoados, aldeias e mais tarde cidades. Esses assentamentos permanentes ocorriam quase sempre nas proximidades de rios e lagos, facilitando a irrigação das lavouras, a retirada e o escoamento da água para o consumo humano, dos animais e o uso doméstico. Os primeiros povoados começaram a se formar por volta de 12 mil anos atrás, e com eles surgiram também os primeiros avanços tecnológicos, como as ferramentas usadas na agricultura. Além disso, os habitantes desses novos povoados passaram a viver de modo mais complexo, surgindo, por exemplo, uma nova variedade de atividades e trabalhos. Isso aconteceu principalmente porque os avanços tecnológicos, como o arado puxado por animais, aumentaram a produtividade agrícola e ainda diminuíram a necessidade da força de trabalho humano, permitindo que os moradores desses povoados, vilas e cidades pudessem se dedicar às outras atividades, como mineração, o artesanato e a construção de habitações. As moradias, as ferramentas, as vestimentas, tudo evoluiu. Aos poucos, os moradores desses povoados, vilas e cidades foram desenvolvendo novas técnicas de construção, de moradias, de fabricação de tecidos, de confecção de cerâmica e de vestimentas. A cerâmica era usada para diferentes fins, como a produção de utensílios para preparo e estoque de alimentos, construção de fornos e também decoração dos santuários. As moradias, de início simples abrigos de folhas, galhos e madeiras, também evoluíram ao longo do tempo. Passou-se a usar adobe, mistura de barro com folhas, pedras e tijolos. No começo, tinha um formato redondo ou quadrado, geralmente um cômodo único, onde todos dormiam, cozinhavam e se abrigavam do frio e do ataque de animais. Com o tempo, as moradias foram se tornando maiores. Ao longo da história, cada sociedade desenvolveu a própria técnica de construção arquitetônica. Essa variedade pode ser verificada nas descobertas arqueológicas em todas as partes do mundo. Técnicas agrícolas e ferramentas. Para melhorar a produção agrícola, as técnicas e as ferramentas evoluíram muito rapidamente. Foram inventadas novas ferramentas como arado, enxada, forquilha e foice. Também houve a necessidade de desenvolver métodos para calcular as unidades dos produtos, contar a passagem do tempo, medir as cheias e vazantes dos rios para entender melhor o comportamento da natureza, como a sucessão das estações do ano.
Era muito importante saber calcular e registrar as mudanças que ocorriam na natureza, pois isso dependia o sucesso das plantações e, por consequência, a abundância ou escassez dos alimentos. O desenvolvimento desses conhecimentos foi determinante para a progressão de ciências como matemática e astronomia, por exemplo. Então, agora eu vou incluir um vídeo aqui, explicativo do texto, mais breve, tá bom? Antes de começar as atividades. Voltei para o TikTok para a continuação das aulas de história. Então, lembram que nas últimas aulas de história estávamos estudando os povos nômades e de repente eles não ficaram mais tão nômades assim, porque descobriram agricultura, descobriram como plantar, descobriram que podiam domesticar os animais e assim eles começaram a se fixar, certo, nos lugares, e aí começou a surgir pequenas aldeias, pequenos povoamentos, pequenos grupos de pessoas que moravam naqueles lugares por mais tempo. E é dessa maneira que surgem as primeiras cidades. Eles viram que ficar próximos aos rios e lagos era favoráveis a eles, tanto para as lavouras, para a irrigação das lavouras, quanto para o consumo de água humano, dos animais e também doméstico. Então, era favorável para eles que os assentamentos deles fixos fossem próximos aos rios e lagos. E isso por volta de 12 mil anos atrás. E naquela época já havia os avanços tecnológicos para eles naquela época. Tipo, os animais puxando o arado. E isso, além de aumentar a produtividade, também exigia bem menos da força do trabalho humano. E isso permitiu às pessoas a se dedicarem a outros trabalhos, como mineração, artesanato, construção de casas. Aos poucos, tudo isso foi crescendo e se desenvolvendo, surgiram novas técnicas de construções de habitações, começou a fabricação de tecidos, a confecção de cerâmica e também de vestimentas. A cerâmica, ela era usada na produção de utensílios de preparos domésticos, de alimentos. Então, colheres, conchas e também para lugares para guardar os alimentos, potes, vasilhas. Era usada na construção de fornos e também para objetos de santuários. As moradias também, que antes eram mais simples, agora começaram a ser construídas com pedras, tijolos, barros e folhas, dando uma estrutura bem melhor às casas. E com o tempo também as casas passaram a ser maiores e melhores. As técnicas e as ferramentas agrícolas também evoluíram bastante, ajudando assim os homens em uma produção muito maior. Mas também era importante observar as mudanças da natureza, principalmente climáticas. Períodos de muita chuva, períodos de seca, pois isso mudava, e ainda muda o sucesso ou não das plantações. Então, precisava ficar atento a isso. Então, precisava ser muito controlado essas observações para não haver escassez de alimentos. Então, agora vamos às perguntas. Número 1. De acordo com o texto acima, como se deu o surgimento de povoados, aldeias e cidades? Marque a resposta certa. Os grupos sociais se reuniam e combinavam de criar sua cidade? Foi assim? Com a descoberta da agricultura, da pecuária e a fixação de alguns povos em determinadas localidades por períodos mais longos, uma nova transformação começou a ocorrer em algumas regiões do mundo. Aos poucos foram surgindo povoados, aldeias e mais tarde cidades. Essa daqui é uma boa opção. E a última opção, como os grupos nômades estavam cansados de caminhar em busca de alimentos, resolveram criar pontos de pousada, onde se tornaram povoados, aldeias e cidades. Foi exatamente isso? Porque estavam cansados de caminhar, de andar? Será? De acordo com o texto, complete a frase. Então, tem que voltar lá no texto para completar.
Então, os primeiros, o quê? Começaram a se formar por volta de uma data. Você está falando de um ano, de algum tempo atrás. E com eles surgiram também os primeiros, como as ferramentas usadas na agricultura. Então, tudo isso daqui está no texto, certinho? É um dos parágrafos. Atividade número 3. No caça-palavras abaixo, descubra palavras importantes que contribuíram com o avanço da agricultura e pecuária. Então, vocês vão ter que achar aqui as palavras arado, foice, enxada, forquilha, certo? Ó, eu já achei o arado, achei a forquilha, foice, já achei a foice, certo? Então, não está muito difícil de achar, não. Só não achei ainda a enxada. Deixa eu ver. Não, ainda não achei a enxada. Número 4. Comente e registre o que você entendeu sobre a formação das cidades e o processo de desenvolvimento da evolução do ser humano. Então, aqui basicamente é o que você entendeu do texto, né? De como surgiu a cidade, de como o ser humano foi evoluindo, ok? Número 5. Resolva a cruzadinha. Então, vocês vão colocar as palavras correspondentes aos números, ok? Então, número 1. Ferramenta utilizada para corte das madeiras, plantas e se defender dos animais. E no plural. Número 1. Onde está o número 1 aqui? Então, vocês vão colocar aqui a palavra. Que nesse caso, qual palavra que é? Machados, né? Porque falou que está no plural. Então, machados, que senão vai faltar um quadradinho, vai ficar em branco. E assim vocês vão fazer com as outras palavras. Vocês vão ler as dicas e vai ver que qual palavra se refere, tá bom? Então, vamos ler outra. Número 2. Período em que os primeiros grupos sociais viviam de caça e coleta de frutos, raízes e grãos. Qual período é esse? O nomadismo. Então, aqui no número 2, você vai escrever nomadismo. Vamos fazer mais um. Número 3, animal domesticado que fornece lã, carne e leite. Qual animal que é esse? Que foi domesticado naquela época e fornece lã, carne e leite. Ovelha. Então, ovelha. E assim com as demais palavras. Vocês vão ler as dicas e completar a cruzadinha, tá bom? E então, nós encerramos aqui a nossa atividade de hoje. Um beijinho e até amanhã, que é sábado letivo!